João capítulo 3, dos versículos do 1 até o 18. Eu vou ler aqui então, acompanha aí comigo. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos fazer uma oração agora, queridos? Nesse momento, eu queria orar pela vida de cada um de vocês que está acompanhando aí. Você está chegando agora, ajuda a gente a divulgar esse link. Compartilhe o link aí no seu Facebook, compartilhe o link lá na página do Bíblia Sagrada, compartilhe aí na sua timeline, compartilhe no Twitter, compartilhe onde você estiver aí para que mais pessoas possam acompanhar esse estudo. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa tarde, pelo privilégio que nós temos de estar estudando a Tua Palavra nesse momento. Muito obrigado pela palavra que foi lida, Deus, em João 3. Muito obrigado pelas Tuas santas Escrituras. Muito obrigado pela vida de cada um que está assistindo, Deus, esse estudo online agora, nesse momento, onde quer que eles estejam. Tem pessoas de diversos lugares do Brasil, talvez até do mundo, que o Senhor esteja olhando, Deus, para cada um deles nesse momento, e cuidando da vida deles, Deus, olhando para as necessidades que cada um deles tem, e suprindo essas necessidades. Coloque diante do Senhor a vida da esposa do Renato, que o Senhor possa cuidar dela também, Deus, cuidar da vida dele, cuidar dessa família, Senhor, trazendo cura em nome de Jesus. Nós cremos que Tu podes curá-la, o Senhor pode curar qualquer pessoa. Deus, eu coloco também a vida de cada um que está acompanhando esse estudo, que nessa tarde, Deus, o Senhor possa tocar na vida dele, trazer salvação, trazer cura, trazer transformação de vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês aí que estão chegando. Sejam muito bem-vindos aí. Nós lemos o capítulo 3 de João, falando um pouquinho sobre Nicodemos e o encontro que ele teve com Jesus. Uma coisa interessante da gente pensar com relação ao texto bíblico é quem era Nicodemos. O texto faz questão de dizer que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e foi ter de noite com Jesus. Então a primeira coisa que a gente aprende no texto, e a gente vai ver em outros dois momentos Nicodemos é citado em 3 momentos nos evangelhos. O primeiro é nesse encontro que ele tem com Jesus à noite. E diz que ele era um fariseu, príncipe dos judeus. E mais para frente vai mostrar que ele era um membro do Sinédrio. E o que era o Sinédrio?
O Sinédrio era uma assembleia de judeus formado por 72 anciões, 72 líderes, 72 juízes que julgavam as causas dos judeus e tomavam decisões ali com relação a todo o povo judeu. E Nicodemos fazia parte desse grupo seleto. Ele não era só um fariseu, ele era um membro do Sinédrio. E Nicodemos, com todo esse status, para o camarada fazer parte dessa liderança de judeus, de ser um príncipe dos judeus, que é o que é dito aí, ele era um príncipe dos judeus, ou seja, fazia parte do Sinédrio, aqueles 72 líderes, então ele tinha que ter um profundo conhecimento das Escrituras, ele tinha que ter um profundo conhecimento da lei, ele tinha que ser um cara idôneo, ele tinha que ser um cara com profundo zelo pela obra de Deus, pelas coisas de Deus e por seguir de fato o que a lei dizia. Então Nicodemos, ele não era qualquer um quando ele vai falar com Jesus. Ele era um membro do Sinédrio que era referência. E outra coisa, ele era famoso. Então Nicodemos, por ser do Sinédrio, as pessoas o conheciam, sabiam quem era Nicodemos. Então, quando Nicodemos vai falar com Jesus, não era qualquer um, não era mais uma pessoa, como em alguns momentos nós não temos os nomes das pessoas. Quando se fala de algumas curas ou algumas pessoas, mas outras é relatado pelo nome, justamente porque as pessoas, era conhecido da multidão e eram pessoas nobres daquela época, e Nicodemos era uma delas. E talvez na religião daquele homem, ele não tivesse encontrado as respostas que ele procurava. Nicodemos era um camarada que tinha sede por Deus. Ele era um camarada que tinha perguntas e tinha necessidades que ele não conseguiu suprir, mesmo sendo um príncipe dos judeus, mesmo estando dentro da religião, dentre o povo escolhido de Deus, ele ainda não estava satisfeito. E aquele homem, sabendo das coisas de Jesus, diz aí, ele chama Jesus de mestre, diz, olha, ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Então, entre os fariseus naquela época, o pessoal começou a ver Jesus agindo daquela maneira, e eles começaram a querer perseguir Jesus e dizer, então esse camarada aí que ele não guarda o sábado, ele está contra a lei, na visão deles, né? Ele diz que ia derrubar o templo, como derrubar o templo, então esse camarada aí se intitula o Filho de Deus, esse camarada aí tem que morrer. Nicodemos, ele estava no meio daquela galera e num determinado momento ele defende Jesus no Sinédrio, dizendo, não, então a gente primeiro tem que ouvir Jesus. Nós temos primeiro que ouvir da parte dele, né, aquilo que a defesa dele, né? Lá em João, tá lá em João capítulo 7, quando ele defende Jesus. E Nicodemos, ele tinha uma profunda admiração por quem era Jesus. E aí ele vai até Jesus e ele chega até Jesus de noite. De noite, aquele camarada vai até Jesus. Então, por que Nicodemos vai encontrar Jesus à noite? A primeira coisa que a gente percebe é que por ser ele famoso, por ser ele referência, ele não queria ser visto com Jesus à luz do dia, para que não confundissem Nicodemos com os discípulos de Jesus. Para que ele não fosse assimilado com isso, então talvez para que, mesmo que ele tivesse profundo respeito por Jesus, ele ainda não estava disposto a se sacrificar por admirar Jesus. Ele estava na dele e ele não queria ser confundido com discípulos, ele não queria ser mal entendido, porque ele estava procurando algumas respostas, ele vai até Jesus de noite, talvez procurando se esconder, talvez procurando não deixar que as pessoas percebessem aquele vazio que ele também possuía. Então, Nicodemos, e às vezes as pessoas fazem isso na igreja, né? Às vezes existe um apelo, quem está pregando chama para o apelo, a pessoa está morrendo de vontade de ir na frente, às vezes ela não vai porque ela já tem tantos anos, né, de igreja,
Tem tantos anos já que ela serve a Jesus e ela não quer fazer isso, né? E Nicodemos, ele estava tomado um pouco, talvez por essa vaidade também, de não querer chegar até Jesus, de não querer ser visto, né, pedindo conselhos. Ele era um príncipe de Israel. Ele chegar para pedir conselhos, não era uma postura que seria bacana de se ver. Mas ele vai. Ele chega até Jesus e ele vai à noite. Isso demonstra também uma humildade da parte dele e uma sede da alma dele, porque ele queria respostas. Então ele tinha um interesse pela verdade. Ele não estava cego pelo poder e nem cego pela situação onde ele se encontrava. Ele sabia quem era ele, ele sabia que ele precisava de Deus. E ele sabia que Jesus vinha da parte de Deus e ele diz isso. Então, com humildade, ele chega até Jesus e não se coloca como alguns fariseus se colocavam na postura de condenar Jesus ou de querer fazer pegadinha com Jesus. Nicodemos não vai falar com Jesus nesse sentido. Ele vai para Jesus querendo de fato ter sua vida transformada. E aí Jesus olha para ele e fala, então, Nicodemos pergunta acerca dos sinais e diz, então, eu ouvi falar dos sinais, eu vi os sinais e Deus é contigo. Jesus, ele não fica, né? Porque talvez se Jesus fosse um camarada vaidoso, ele chegar, é mesmo, eu sou o cara, né? Percebeu? Tá vendo? E jogar na cara dele. Não, Jesus, todo encontro que Jesus teve com pessoas, Jesus enxergava a necessidade espiritual daquela pessoa. E hoje, muitas vezes, nas igrejas, pouco se importa com as necessidades das pessoas. Muitos líderes cristãos estão mais preocupados em ter seu ego massageado, né, em dizer, nossa, como você faz coisa, e aí a conversa gira em torno dele, do que em olhar para as pessoas, enxergar a necessidade espiritual delas, enxergar aquilo que elas precisam e oferecer, de fato, o alimento espiritual para saciar a necessidade daquela pessoa. Jesus olha para Nicodemos e não vê um príncipe dos judeus. Jesus olha para Nicodemos e vê alguém que precisava nascer de novo. Jesus olha para Nicodemos e vê que a vida dele precisava ser transformada. Jesus não olha para Nicodemos e vê, nossa, está chegando um membro do Sinédrio. Não. E às vezes as pessoas em igrejas olham, e às vezes existem algumas autoridades que entram nas comunidades, e as pessoas não são enxergadas como alguém que de fato precisa ter um encontro com Deus, e às vezes são enxergadas como, nossa, olha uma autoridade. Jesus olha para aquele homem, reconhece que ele precisava ter um encontro com Deus. Jesus olha para ele, e aí Jesus vai no confronto de uma vez e já diz, então, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos havia dito que Jesus vinha da parte de Deus e o reino de Deus estava com ele. Jesus olha para aquele homem e diz, então, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos percebe que havia um confronto. Nicodemos ele não entra num debate no sentido de defensiva. Nicodemos não entende o que Jesus disse. Jesus sabia disso. Nicodemos pergunta, mas como que pode alguém velho, alguém como eu, já um homem adulto, nascer de novo? Não existia essa possibilidade de novo nascimento, não existia, na verdade, a novo nascimento na perspectiva dos judeus. Não tinha muito essa questão para ele. Ele já era um judeu. Talvez a perspectiva de novo nascimento dos judeus naquela época eram para os prosélitos, pessoas que não eram judeus e se tornavam judeus. Então, os rabinos costumavam dizer que o gentio precisa nascer de novo. Isso significava tornar-se prosélito. Mas Nicodemos, membro do Sinédrio, nascer de novo? Ele fala, mas nascer de novo como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Como que funciona isso? E aí Jesus responde para Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala uma verdade profunda para Nicodemos que mudou a vida dele. Jesus diz, olha, você está buscando uma religião que é fria, que é da carne, que é exterior, não pode mudar a sua vida, de fato você está morto.
E às vezes a gente busca na religião coisas exteriores. Tem muita gente que vai na igreja e acha que o fato de ir à igreja torna ele um cristão. O fato de domingo estar na igreja, ou mesmo acompanhando um estudo bíblico online, isso dá um desencargo de consciência. Não, então já fiz a minha parte. Ou ler a Bíblia, ele acha que se ele simplesmente ler a Bíblia, então ele está fazendo algo bom. Ou fazer algumas obras, boas obras, dar uma esmola, ajudar alguém, doar uma cesta básica. Isso não muda a questão do vazio existencial que há dentro de nós. Essas coisas são de fora para dentro, não mudam. De fato, as coisas precisam mudar de dentro para fora. Essas coisas, de fato, a gente deve fazer, mas não como algo exterior, como muitas vezes os judeus faziam. Eles guardavam o sábado, mas não no objetivo de profunda devoção a Deus, mas simplesmente não fazer nada e ficar de boa no sábado. Não era esse o objetivo da lei. Eles estavam muito mais preocupados com o exterior do que, de fato, com aquilo que estava dentro deles. E Jesus, quando fala para aquele homem, quando olha para aquele homem, ele vira para Nicodemos e diz: olha, aquele não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E aí, o versículo talvez mais conhecido das Escrituras, sabe quem foi que ouviu à noite, sozinho? Nicodemos. Qual que é o versículo mais conhecido das Escrituras? Fala aí para mim. Eu acredito que grande parte de vocês sabe de qual. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu fiz uma releitura desse versículo lá na página do Bíblia, depois você pode procurar lá também. Esse versículo, essa frase foi dita por Jesus a Nicodemos, dentro do contexto de novo nascimento. Então o que eu queria dizer para você é que nós só podemos ter um encontro com Jesus que muda o curso da nossa história se nós tivermos um novo nascimento. E esse é o símbolo do batismo nas igrejas cristãs, que é o batismo simboliza que eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele quando eu levanto das águas. Então esse é o simbolismo do batismo cristão, de que nós morremos com Cristo, que nós nascemos de novo. E isso que significa o batismo. Então, Jesus olha para Nicodemos e diz: você precisa nascer de novo. Não no sentido de dizer assim, então, às vezes a gente olha para a pessoa, né, e fala: nossa, você é tão feio, você precisa nascer de novo, né? Mas no sentido de morte espiritual. O homem está morto espiritualmente. E às vezes a gente quer adaptar a religião para a nossa morte espiritual. Às vezes a gente quer adaptar a nossa podridão, o nosso pecado, e querer entrar com isso para se relacionar com Deus. E eu não sei como é que você está vivendo, como que tem sido sua vida, se você tem chegado para Deus para querer dar ordem para Ele. Dizer: então, Deus, eu quero isso, eu desejo aquilo. Deus, eu preciso disso. Senhor, poxa, como é que pode? Eu sou filho do Senhor, então o Senhor tem que agir aqui para mim. Isso não é novo nascimento. Você está querendo que Deus faça as coisas para você. O novo nascimento é algo que gera em nós uma transformação tão grande que a gente vai passar a querer fazer as coisas de Deus. A gente vai passar a querer obedecer à vontade de Deus. E Jesus olha para Nicodemos e diz: eu vou te falar de uma coisa espiritual agora, Nicodemos. Como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem, eu vou ser levantado, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna. A serpente que foi levantada no deserto foi levantada por Moisés quando o povo se afastou de Deus, e serpentes
picaram eles, eles eram tomados por chagas, por profundas dores. E serpente, então Moisés levanta uma serpente de ouro, e todos aqueles que olhassem para aquela serpente seriam salvos, seriam curados. Jesus faz uma alusão com aquela situação que Moisés passou, e diz, olha, eu vou ser levantado para que todos aqueles que olhem para mim sejam salvos. Então, Jesus fala isso para Nicodemos. Nicodemos estava muito a par do que Jesus estava falando. Nicodemos conhecia a lei. Então ele sabia o que Moisés tinha feito, o que havia acontecido, e qual era a situação da qual o povo tinha vivido naquele momento. Então Nicodemos, ao ouvir aquilo de Jesus, ele entende. E aí Jesus diz, então, eu vou ser levantado. Talvez naquele momento Nicodemos não havia entendido muito bem o que Jesus havia dito, mas aquilo ficou para Nicodemos. Aquilo marcou ele, e ele guardou aquelas palavras. E se a gente for ver, lá no final, no capítulo 19 do livro de João, capítulo 19, versículos 38 a 40, quando Jesus então morre naquela cruz, Nicodemos, que ficou sumido todo esse tempo, muito provavelmente ele não havia sido transformado, não havia nascido de novo ainda, você vai ver uma mudança na vida daquele homem. Nicodemos, que foi encontrar com Jesus à noite, fugindo de qualquer expectativa humana e tentando que as pessoas não tivessem uma má imagem dele, agora, junto com José de Arimateia, vai pedir para Pilatos o corpo de Jesus diante de todo mundo. Jesus havia sido morto numa cruz. Todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Nicodemos havia ouvido de Jesus que, assim como a serpente que Moisés levantou no deserto, ele seria levantado para que todos aqueles que olhassem para ele pudessem ser salvos. Nicodemos, naquele momento, olhou para Jesus naquela cruz e ele foi salvo. Nicodemos vê Jesus pendurado naquela cruz e aquilo transformou a vida dele. Ele se lembrou, talvez como ontem, a conversa que ele havia tido com Jesus à noite. Ele diz, Jesus morreu no meu lugar, para que a minha ferida fosse curada. Jesus levou as minhas feridas. Nicodemos olha para Jesus, vê Jesus morrer naquela cruz e vai pedir o corpo. Ele leva 34 quilos de mirra e aloés para poder ungir Jesus, para poder cuidar do corpo de Jesus. Quem envolveu Jesus em faixas de linhos não foram os discípulos, foi Nicodemos junto com José de Arimateia. Eles enrolaram Jesus em faixas de linho, colocaram as especiarias e colocaram Jesus dentro daquele túmulo novo que José de Arimateia havia adquirido. E Nicodemos é transformado naquele momento. O encontro com Jesus que Nicodemos teve, ao olhar para a cruz de Cristo, ao olhar para Jesus sofrendo naquela cruz no lugar dele, o Filho de Deus, Nicodemos tem um novo nascimento. Ele morre com Cristo, ele percebe que ele pôde morrer com Cristo. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio e Nicodemos viu isso. Nicodemos nasce de novo junto com Jesus. E eu não sei como é que está a sua vida, querido. Eu não sei como que tem sido a sua caminhada. E se você tem se enfurnado ou se escondido na religião. Talvez você tenha buscado na religião algo para satisfazer a necessidade da sua alma. Ou para a sua vaidade. Somente um novo nascimento pode transformar a sua vida. Somente nascer de novo pode te trazer vida e vida em abundância em Cristo. Jesus morreu naquela cruz para te dar nova vida. E Jesus pode te dar um novo nascimento nessa tarde. Eu não sei se você já teve esse novo nascimento. Eu não sei se você nasceu de novo em Cristo.
mas você pode nascer de novo nesse momento. Ele pode satisfazer a necessidade da sua alma, Ele pode mudar o curso da sua história, Ele pode transformar a situação que você está vivendo, e Ele pode satisfazer esse vazio da sua alma, que talvez nada preenche, nem a religião, porque a religião é vazia, é fora para dentro. Jesus pode mudar o curso da sua história. Que nessa tarde você possa olhar para a cruz de Cristo e ser salvo. Olhe para Jesus. E Ele vai mudar o curso da sua história. Se você deseja ter esse novo nascimento em Jesus, reconhecer que Ele morreu a sua morte, que você morreu junto com Ele, então você pode ressuscitar com Ele, ter nova vida, você pode repetir comigo essa oração nesse momento. Repetindo no seu coração, repetindo isso. Senhor Deus, eu reconheço que Jesus morreu a minha morte para me dar sua vida. Reconheço que Ele levou as minhas feridas, foi levantado naquela cruz, para que as minhas feridas fossem curadas, para que eu pudesse olhar para Ele e ser salvo. E nessa tarde eu olho para Ti. Salva-me, ó Deus. Que Jesus seja o meu dono, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Eu reconheço que Ele é o meu Deus. Eu recebo como meu Senhor. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom ter vocês aqui junto conosco até agora. Não tem nada melhor do que a gente se aprofundar nas Escrituras, do que a gente de fato ser apaixonado pelas Escrituras, que você possa de fato não ouvir sobre a Bíblia, mas que você possa conhecer a Bíblia por conta própria, não dependendo talvez de mim para poder estudar as Escrituras, mas, leia as Escrituras, leia 2, 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos da Bíblia por dia. Se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, você termina ela toda em um ano. E não abre a Bíblia como caixinha de promessa, né? Vamos ver aqui. Você pode fazer isso como devocional, talvez, logo pela manhã, fazendo uma oração, mas busque entender as Escrituras, entender aquilo que Deus está falando. E através das Escrituras você pode ter uma profunda intimidade com Deus, e Deus vai falar contigo. A gente não precisa de intermediários para isso. Óbvio que a gente pode estudar junto e a gente pode crescer juntos também nessa caminhada aí. E agora, gente, a gente vai para a parte das perguntas aí. Quem tiver perguntas, a gente vai responder algumas aí relacionadas ao tema. Eu não vou entrar em polêmica agora que não esteja relacionada ao tema. Se quiser discutir alguma polêmica, algum assunto, eu não fujo de polêmica, eu gosto. A Bíblia ela é eficaz e eu já vi vários textos que eu em alguns momentos não sabia responder e aprofundei, e eu vejo que a Bíblia ela nunca se contradiz e ela é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, se você deseja conversar comigo, se você fez a oração, me procura. Se tem algum testemunho para contar, me procura. Twitter meu aí, @DaniSimoncelos, e Facebook Daniel Simoncelos. Então você pode seguir aí, você pode adicionar lá no Facebook, você pode seguir no Twitter, que a gente pode estar junto aí, a gente pode estar compartilhando a palavra de Deus. Você pode me perguntar o que você quiser lá também, né? Então, a gente vai responder algumas perguntas aí que você tiver. Você curtiu a página do Bíblia Sagrada? Então, se você não curtiu a página do Bíblia Sagrada, curte lá agora. facebook.com/Bíblia Sagrada. Já somos mais de 1.100.000 pessoas nessa comunidade aí, recebendo estudos bíblicos, recebendo o estudo bíblico online. A gente pode estar junto aí também nessa página do Bíblia. Então a gente pode estar aí estudando as Escrituras juntos também. Então curte lá a página do Bíblia Sagrada. Conheça o portal do Gospel Mais, é gospelmais.com.br, onde tem notícias cristãs, onde tem até bate-papo, né? Para quem quiser conversar lá sobre a Bíblia, enfim, sobre artigos. Então tem lá também, tem vídeos, sempre tem algum vídeo meu lá, de algum
sobre as escrituras. Enfim, se você não conhece, fala do blog, Atila Maia, legal. Então, eu tenho um blog também, então quem não conhece meu blog é www.somenteagraça.com.br. Então, tem um monte de coisa lá também que você pode estar aprendendo e se aprofundando nas escrituras. E eu tenho vlogs, né? Então tem o vlog dos estudos bíblicos anteriores, eu tenho vlogs aí evangelísticos, com temas evangelísticos para divulgar aí para as pessoas sobre ressurreição, discutindo alguns temas, parte de pregações, então você pode ver lá também. Então tem muita coisa aí, tem muito conteúdo aí para a gente poder ver aí na internet e tudo mais. Vamos para as perguntas, gente? Então, vamos para as perguntas aí. A primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é do Vinícius Ferreira. Por que Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando Maria a cumprimentou? Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Não tem a ver com o tema, né? Mas Isabel ficou cheia justamente porque ela percebeu que diante dela estava o Salvador. Maria estava grávida do Salvador do mundo. Isabel, quando está diante de Maria e percebe que o Salvador estava ali, então Deus enche do Espírito Santo e ela é tomada aí por... O bebê, João Batista, que estava na barriga dela, também se mexe. Saber que diante dela estava o próprio Deus. Ela fica cheia do Espírito justamente como um sinal de que, de fato, Jesus era o Filho de Deus, né? Deus abençoe aí André dos Santos, que é lá de Manaus. Deus te abençoe, sempre que pode estar acompanhando aí. Se Jesus se deu pelo Evangelho, porque tem pessoas que ainda duvidam do Evangelho pregado por Jesus, justamente porque a salvação é pela fé, né? A salvação é pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tem gente que duvida justamente porque não faz sentido. De fato, o Evangelho é loucura, né? Mas Nicodemos, quando olha para Jesus, antes não fazia sentido. Quando ele olha para a cruz, que ele fez sentido e que mudou a vida dele. E a postura dele mudou, né? Então, que a nossa postura também seja essa, de olhar para Jesus e ser salvo, né? Então, eu vi que alguém tinha perguntado... Daniel, o Renan, queria que você falasse sobre o sábado, porque tem evangélico que guarda o sábado. Gente, tem algumas questões. Me perguntaram isso ontem, porque eu tenho um estudo também de quarta-feira, em cima do livro de Romanos, né? E Paulo fala muito sobre a lei, sobre a questão de que a lei não pode nos salvar, e na verdade a lei é boa, mas ela traz morte para nós, e somente pela graça nós podemos ser salvos. E aí me perguntaram ontem também, né? Então, mas como assim? Como que tem gente que ainda guarda a lei? A questão é, a lei, Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio de fato para cumprir a lei, e ele traz uma releitura da lei. Você vê o Sermão do Monte, não deixa de ser lei, mas ele traz uma leitura muito mais profunda, não exterior, mas interior de fato que é a lei. Então a lei cerimonial, ela não existe mais, mas a lei de Deus, de fato, do que é agradar e obedecer a Deus, ela continua para nós. Nós não somos salvos por guardar a lei, mas somos salvos pela graça, mediante a fé, em Cristo Jesus, pelos méritos de Jesus, e a partir daí o Espírito nos capacita a cumprir a lei que é espiritual. Então a gente deve sim guardar a lei. Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito, que nada mais é também do que cumprir a lei que Deus tem para nós. Mas guardar o sábado, não comer carne de porco, isso é algo exterior. Tem problema? Paulo diz, se o camarada quer diferenciar entre dias e dias, ou come ou não come, né? O que é fraco, ele chama esse camarada de fraco, né? Então, o camarada é fraco, né? Na fé, e ele precisa dessas coisas. E quem não é, também não deve, as pessoas não devem condená-lo. De fato, o nosso sábado, né? A nossa consagração a Deus, ela deve ser diária, e pelo menos um dia por semana, sim, nós devemos consagrar. Assim como
o dízimo, 10%, de fato nós devemos devolver a Deus a partir, né, de Cristo. Tudo deve ser dele, mas o mínimo é isso, né? O mínimo é 10%, o mínimo é um dia. E quanto a não comer carne, não tem nada a ver, né? Para Pedro, Jesus fala, né? Então, eu purifiquei, então não considero impura, né? Então, é isso aí. Teve alguém, deixa eu ver aqui, Fabrício Morla aí falou, alguém poderia me explicar o versículo 8? O versículo 8, se não me engano, é o vento sopra onde quer, ouve sua voz, não sabe de onde vem, de onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Né? Então, Jesus está dizendo acerca daquele que é nascido do Espírito, daquele que é nascido de novo. Então, ele está dizendo que o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. É algo que a gente não consegue enxergar, mas você ouve a sua voz e todo aquele que é nascido do Espírito age da mesma maneira. Isso significa que nós não seremos mais direcionados por nós mesmos, mas a gente vai passar a ser direcionado por esse Espírito, esse vento. Tem uma jogadinha aqui, que o vento também significa Espírito, né? Também é uma das alusões ao Espírito. A gente vai ser direcionado pelo Espírito. E não vai ser algo lógico, a gente não sabe para onde vem nem para onde vai. O Espírito é quem vai passar a direcionar a nossa vida, vai começar a trazer a direção para nós. Né? Arthur está dizendo aí, fala. Gente, vocês estão trazendo as perguntas que não tem a ver com o texto, né? Fala sobre o jovem rico e sobre a recomendação de Jesus para evitarmos a riqueza. De novo, nós dissemos hoje que a questão não está no exterior, e sim no coração. Então o problema não está nas riquezas, mas está na maldade do homem. O problema do dinheiro é que o homem é ruim, é pecador, é falho. Mas Nicodemos era um cara rico, José de Arimateia era um cara rico, existiam mulheres, Susana e algumas outras aí que tinham dinheiro e sustentavam o ministério de Jesus. Então, o problema não está na riqueza, mas está no coração do homem. Se eu for um camarada rico, mas o meu coração estiver nas coisas de Deus e eu estiver disposto a fazer a vontade de Deus, e a minha riqueza e aquilo que está ao alcance das minhas mãos, eu deixar à disposição de Deus e fizer a vontade dele, não tem problema. Infelizmente, a maioria dos ricos são servos do dinheiro. Tem muita gente que está correndo atrás de dinheiro. E normalmente ela vai perder sua alma e ganhar o mundo. Mas o problema não está na riqueza, o problema está no coração do homem. Então, a possibilidade de ter dinheiro e ser um servo de Deus talvez seja mais difícil. É mais fácil depender de Deus quando a gente não tem nada. É mais difícil a gente confiar e entregar tudo quando a gente tem mais coisas. Mas diante de Deus somos todos iguais e de fato a gente não tem essa de riqueza, quem é rico, quem não é. Não tem essa não. Senão era só vender tudo, dar para os pobres que a gente seria salvo, né? Virar um franciscano. Não é fato. Né? Então é isso aí, gente. Renan falou, comecei lendo pelo Novo Testamento. Comecem lendo pelo Novo Testamento. Não deixem... o ideal é começar pelo Novo, para entender o Novo, e então entender também o Antigo Testamento. A chave do Antigo Testamento é Jesus. E não tem como a gente compreender o Antigo Testamento sem conhecer o Novo. Né? Então, é isso aí, galera. Deus abençoe vocês. O Arthur, né? O que caracteriza esse novo nascimento? O que caracteriza o novo nascimento seria morte para o pecado. O pecado, então, nós deixamos de ser escravos do pecado. Nós que éramos inimigos de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, passamos a ter vida juntamente com Cristo. Nós somos reconciliados com Deus e passamos a ter paz com Deus, nós que antes éramos inimigos.
Então, esse novo nascimento, e características desse novo nascimento fé é gerada em nosso coração, nós passamos a odiar e a detestar o pecado e a amar as coisas de Deus. E, apesar do pecado habitar em nós e haver uma luta constante contra o pecado, e às vezes a gente fazer o que nós não queremos, mas isso é característica do novo nascimento. O pecado não é algo que nós desejamos, mas nós não queremos mesmo às vezes fazendo. É o que Paulo diz em Romanos 7, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer se faço, desaventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Então, o novo nascimento é caracterizado por, de fato, ter paz com Deus, obediência à palavra de Deus, caminhar com Deus, buscar as coisas de Deus. Então, os nossos olhos espirituais são abertos. Né? É isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Acho que não sei se tem mais alguma pergunta aí, mas estamos chegando ao final aí de mais esse estudo aí, mais uma semana que a gente está junto. Deus abençoe. Que vocês possam se lembrar durante a semana, esse fim de semana aí, sobre Nicodemos, e de fato ter um encontro com Jesus diariamente. Diariamente, caminhar com Ele, e buscando as Escrituras aí, caminhando com Deus. Não tem nada melhor do que isso. Grande abraço, Ricardo, Fabrício Morla, Arthur, Letícia Bial, o Andrei Felipe, Atila Maia. Deus abençoe vocês aí, Iane. Muito obrigado por estarem juntos aí com a gente até agora, por estarem acompanhando aí o André FDM. Deus abençoe vocês, um grande abraço, um prazerão mesmo a gente poder estar junto aí. É muito bom a gente poder estar estudando a Escritura juntos. Semana que vem a gente vai estar junto de novo, estudando juntos também sobre o encontro que pessoas tiveram com Jesus, que transformaram as suas vidas. E é isso aí, gente. Ajuda a gente a divulgar e estamos juntos semana que vem.